de festa, né? Mas continuamos a festa, amém, irmãos? Glória a Deus. Que a festa do crente nunca para. Nós precisamos muito. Nós ouvimos aqui palavras que marcaram a nossa vida, né? Nós ouvimos algumas coisas que pode fazer a diferença na nossa vida se a gente tomar ela nas nossas mãos, sabe? Porque Deus está sim de olho aqui nessa igreja. Deus está sim de olho na cidade de Navegantes, irmãos. Assim como está de olho no nosso Brasil, né? E assim como está de olho no mundo. Deus não vê e não há diferença aos olhos dele quando ele olha para todos nós. E como igreja hoje reunida, imagine quantas igrejas estão reunidas no dia de hoje. Quantas igrejas estão lá levantando a sua voz para adorar a Deus? Quantas igrejas hoje não estão lá fazendo e completando o ID de Jesus, irmãos? Isso é uma coisa maravilhosa, sabe? E nós ouvimos no mês passado algumas coisas que marcaram. Nós tivemos pessoas que proclamaram coisas novas na nossa vida. E se tem uma coisa, irmãos, que eu sempre guardo no coração, são as palavras. Porque quando a gente vai deixando as palavras ir embora do nosso coração, sabe o que acontece? A gente fica vazio. E hoje eu gostaria de falar sobre um fundamento, que durante a semana a gente estava conversando, eu conversei, né? O Felipe me mandou uma mensagem, e eu estava, na hora que eu estava recebendo a mensagem do Felipe, eu estava olhando um texto, né, que eu estava lendo sobre discipulado, né? E eu estava vendo a importância do discipulado, né? E aí o Felipe colocou para mim, eu disse, olha, que coisa, né? Eu estou aqui nessa hora vendo esse vídeo aqui, estou lendo aqui o que o irmão está escrevendo, sabe? Porque nós falamos que nossa igreja, ela já passou para a maior idade. Nós fizemos 21 anos, e 21 anos, né, regado de graça e de misericórdia. Precisamos ser uma igreja que esteja pronta, porque a batalha é grande. Irmãos, eu estou assim, ó, sinceramente, hoje nós vamos ter uma reunião da nossa liderança da igreja, e nós estamos vendo acontecer coisas na igreja, mas ao mesmo tempo, muitas vezes estão vendo pessoas também, pessoas que estão chegando, pessoas que estão vindo, mas ao mesmo tempo estão indo, porque de certa forma, eles não têm um acompanhamento. A gente não está conseguindo, como igreja, acompanhar aqueles que estão chegando. E isso é uma coisa que pode dizer assim, mas isso é erro da liderança? Pode ser. Mas é erro também de todos nós, porque nós também temos que prestar atenção. E se porventura você é alguém que tem notado isso, é alguém que pode se colocar à disposição também para poder fazer com que isso pare, né? Isso que está acontecendo cesse e a gente comece a aproveitar, porque muitas vezes, irmãos, a gente tem que ir para fora, mas Deus está sendo tão bom com a gente que Deus está mandando para cá. Deus está jogando, é como se a gente saísse para pescar, né? E a gente estivesse lá, daqui a pouco pula peixe para dentro do nosso barco, e a gente, ao invés de pegar e se agradar e guardar ele e fazer da melhor maneira possível, estão jogando de novo ele lá no mar ou no rio. Nós não podemos de maneira nenhuma. Precisamos nos fundamentar. Põe aí para mim, por favor, né? A palavra, o fundamento do discipulado. E eu estava lendo e pesquisando sobre isso, e eu vi o texto de 2 Pedro 3,18, né? E é um versículo somente, irmãos, mas é um versículo com uma profundidade tremenda e maravilhosa. E aí eu tirei esse texto, né? E eu comecei a pesquisar sobre isso, e eu fui começando a pedir, né, a Deus, me dá uma direção, porque nós precisamos caminhar. Nós não podemos, se temos já a maior idade, precisamos sim, irmãos, ter responsabilidade. Diga para o irmão que está aí do lado, vocês estão tão longe um do outro, às vezes, né, que vai ter que apontar o dedo, né? Nós precisamos ser responsáveis com aquilo que nós recebemos do Senhor. Amém, igreja? Sim ou não? Nós não
serem responsáveis de maneira nenhuma. E olha só o que diz ali. E aí eu coloquei como crescendo na graça e no conhecimento. É interessante que a gente vai ver que é essa manifestação que o apóstolo Pedro diz aqui no último capítulo de 2 Pedro. E ele está encerrando no versículo 18, e ele, quando chega ali, dando instruções para a igreja, falando do que nós precisamos, da luta que era travada lá no passado, e a luta também que é travada hoje, irmãos. Basicamente eles estavam sobre perseguição, sobre luta naquela época. Hoje nós temos visto uma perseguição, sim, uma perseguição que a gente já está vendo agora com os olhos. Antigamente a gente ouvia falar nos países que estavam lá fora, mas hoje em dia a gente não pode pregar o evangelho dentro de uma escola, seja qual for. É proibido, né, irmãos? Como é que pode um negócio desse? Então a gente precisa aprender que está acontecendo algo no nosso Brasil, que se a gente não se preparar, irmãos, a gente vai cair, a gente vai desistir, a gente vai desanimar. E é isso que Pedro está trazendo para nós aqui, que é o fundamento. O discipulado, irmãos, é algo que nos ajuda a crescer. Ninguém cresce sozinho, ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho, nós precisamos uns dos outros, irmão. Você pode ser a pessoa que estuda, que lê muito, mas se tem uma coisa que Deus deu para a gente, foi a alegria de poder viver em comunhão, sabe? E lá tem um versículo, né? Que diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É onde Deus está agindo no nosso meio, sabe? E eu e você precisamos. E eu queria que você lesse comigo esse versículo aí, ó, 2 Pedro 3,18, vamos lá? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Sabe, irmãos, eu coloquei já para você pegando a introdução. E aí eu coloquei ali, ó, todo cristão foi chamado para crescer espiritualmente. Amém? Amém. Sim ou não, irmãos? Sim. É verdade. Tudo que não cresce, irmãos, tem algum problema, sabe? E a gente tem que crescer espiritualmente. E aqui o apóstolo Pedro, ele está falando, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a resposta para nós. Ele é a resposta para a igreja do Senhor Jesus nesses dias, sabe? Assim como uma criança saudável, irmãos, ela vai crescer, ela não vai parar de crescer. O discípulo também, de certa forma, de Jesus Cristo, deve amadurecer continuamente. É algo que não pode parar. Infelizmente, nós estamos vendo pessoas que estão estagnadas, paralisadas. E aí, não para de crescer, e se para de crescer, irmãos, para de frutificar, para de abençoar a vida que está a seu lado, todas as pessoas que estão ali. O apóstolo Pedro, ele encerra a sua carta com essa ordem, olha só, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É algo que é uma ordem, né? É uma ordem que nós crescemos na graça. O discipulado é crescimento constante. É algo que vai fazer a diferença na nossa vida. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos fazendo. Eu, por exemplo, na minha vida, durante a minha adolescência, juventude, os únicos discipulados que a gente tinha era com a igreja, que era na escola bíblica, a gente tinha, né? E demorou um tempo, e muitos anos eu vim para cá, para Santa Catarina, e aqui então eu comecei a ouvir falar do discipulado, o discipulado como um fundamento básico, porque foi isso que Jesus chamou os discípulos. E essa mensagem que eu estou trazendo não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Porque Jesus, a primeira coisa que ele fez foi que ele
pegou e começou a chamar homens para andar com ele. E não era só simplesmente para ouvir, mas era alguém para acompanhá-lo. Jesus, ele não nos chamou para ser crente, ele nos chamou para ser discípulos. Porque crente todo mundo pode ser, porque tem um monte de gente que crê um monte de coisa por aí, então ele é crente, porque ele está crendo em alguma coisa. Mas ser discípulos, irmãos, é largar, sabe, tudo que a gente tem e começar a caminhar, uma caminhada com Cristo diretamente, sabe? E eu gostaria de falar, no primeiro ponto meu, que está lá do outro lado, pode passar, por favor? Crescer. Olha só o que diz ali. Crescer é um processo contínuo. É interessante que quando a gente vê ali essa palavra no grego, ela é auxano, né? Ou auxanô, né? Depende. Essa palavra crescer diz que é crescimento constante, é um crescimento orgânico, que não usa de maneira nenhuma produtos químicos, né, sintéticos, como em uma planta. É algo que vai fazer com que essa vida orgânica, a natureza de Deus, ela vem para nós. É algo que, se a gente, irmãos, se aproximar de Cristo, nós vamos ter o resultado que nós precisamos, sabe? Então não precisa nada. Hoje em dia nós estamos vendo tantas coisas que as pessoas estão inventando. Faça compre esse, como é que diz que lê todo dia? Devocional. Esse devocional, porque esse devocional vai ser, é bom? Claro que é, né? É bom que tenha os devocionais, é bom que tenha tudo isso, mas eles querem amarrar a gente de alguma coisa. Mas o que nós precisamos é ter uma vida de intimidade com Jesus, uma vida andando com Jesus, sabe? E aqui, ele está dizendo aqui, ó, não deve existir estagnação na vida espiritual, ou cresce ou regride. Na vida espiritual não tem meio termo. Ah não, ela parou de crescer, ela é desse tamanho assim, então ela desse tamanho ela não passa, ela não vai conseguir fazer mais nada. Não, na vida espiritual nós precisamos continuar crescendo cada dia, porque quando a gente vê ali, né, uma planta saudável, ela cresce, mas ela não cresce só para si, ela cresce, mas daqui a pouco ela já está dando fruto, e esse fruto vai gerar novas plantas, novas árvores, e assim também deve acontecer na vida do crente. Nós não podemos viver para nós mesmos, nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, crescer num processo contínuo de compartilhar aquilo que Jesus tem feito por nós. No sentido bíblico, irmão, estagnação também, ela significa parar o progresso espiritual e o crescimento na fé, o que pode levar à imobilidade, o que pode levar ao retrocesso e à falta de maturidade em Cristo. Quando nós paramos, quando nós desistimos de crescer, irmãos, a gente vai estagnar, e aí a gente vai proibir a ação do próprio Deus de agir através de nós, sabe? Olha só o que o apóstolo Pedro diz aí, lá em 1 Pedro 2,2, ele diz: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim que por ele crescedes para a salvação. Mais uma vez ele está dizendo, o leite, irmãos, sabe, é como aquela mãe que tem um leite. Eu estou acompanhando a minha netinha, né, que ela está passando por um momento, a Ana, né, e é interessante como ela está grudada com a mãe dela, né, ela está difícil, né, de arrancar, né, ela pegar, tirar ela do colo da mãe dela, né, porque ela está ali apegada. Mas por quê? Porque quem vai lá para o hospital ficar com ela é a mãe dela. E quanto mais próximo ela está da mãe, mais ela ama, mais ela deseja, como um neném que está precisando dela para viver, sabe? Assim deve ser também a nossa situação no discipulado, porque quando a gente se dá, irmãos, a conhecer e a crescer em Cristo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter necessidade de Jesus o tempo todo, amém, igreja?
a gente vai desejar estar com Ele, vai ser a pessoa mais desejável. E aí eu vejo ali na minha netinha, aquela alegria, e eu fico alegre, eu fico olhando, cara, né? Que coisa boa, né? De vez em quando eu vou dizer, vovô, ela vem, tá? Ela de vez em quando pula do colo da mãe dela pro vovô, né? Mas é maravilhoso, eu fico olhando, que alegria, né? Ela quando olha, e nós devemos ter esse amor novamente, porque o nosso processo, irmãos, muita gente está desistindo de crescer, irmãos, e aí está voltando a velha vida. A velha vida vai voltando, porque nesse retrocesso de não crescimento, irmão, sabe o que acontece? Vai entrando a ação maligna, o velho homem vai voltando, a velha criatura que já era para estar morta no dia do batismo, como nós batizamos aí, parece que já morreu, mas ele se levanta também e vai correndo atrás da gente para tentar novamente. Mas nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus. E aí, olha ali embaixo o que eu coloquei ali, vamos ler juntos. O discípulo não pode se acomodar, precisa avançar. Vamos falar todo mundo junto? Vamos lá. O discípulo não pode se acomodar, precisa avançar. Avançar cada dia mais, sabe? Nós tivemos proclamação aqui, irmãos, que os céus estariam abertos sobre nós. E eu estou vendo já essa abertura, irmãos. Olha só que coisa maravilhosa. Porque Deus abre portas, mas Deus também tem tempos que fecha portas. E a gente precisa entender que se a gente não se pegar e se jogar, a gente vai ficar de fora mesmo. Precisamos caminhar. Segundo ponto, irmãos, olha só o que acontece ali, crescer. Mas não é crescer quando o Pedro está falando lá, ele põe lá, ó, crescer na graça, que é igual à dependência de Cristo. A graça de Cristo é ali, ó, antes crescer na graça. E a graça do Senhor. E essa palavra graça aqui, no português, irmão, no grego, é charis. Ela significa graça, que é favor imerecido, é um dom gratuito. Não é apenas a graça que salva, mas também a graça que sustenta e faz crescer, sabe? E é por isso que essa graça de Jesus, ela tem que estar na nossa vida, porque é nele que a gente cresce, é nele que a gente se desenvolve, é nele que dá vontade, irmãos, de buscar essas pessoas que estão perdidas, porque o nosso relacionamento, sabe? Dependência de Cristo. É interessante que eu sabia que ia cair no dia da independência, né? E muitas vezes a gente vê, sempre falando, foi quando o Pedro foi lá e fez isso, ele fez isso, independência ou morte. Independência ou morte foi proclamado, né? Mas ao mesmo tempo, isso para o Brasil, é certo que nós precisamos ser independentes, sim, independentes das outras nações, para ter a nossa própria estrutura no Brasil, né? Mas a gente também tem que entender que isso, quando acontece no mundo espiritual, é o maior perigo para a nossa vida. Na vida espiritual, irmãos, muito pelo contrário, independência para nós é morte. Independência para nós é falência. Independência para nós, longe de Deus, irmãos, é algo perigosíssimo. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, nós estamos vendo isso. Muitas pessoas que já estavam dependentes de Deus, vivendo puramente ali na graça de Deus, sabe o que tem acontecido? Que estão voltando atrás. Aquelas pessoas que estavam lá no mundo, já está lá, aí daqui a pouco a gente vai deixando as coisas voltar, sabe? Aquele camarada que tinha os vícios dele do passado, ele conseguiu vencer, ele venceu a luta porque ele era um pecador. Jesus foi lá e mostrou o quanto ele ama, ele reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, ele pegou e fez ali um voto com Deus: eu quero te servir, a partir de hoje não sou mais eu quem vive, mas você vive em mim. Mas aí daqui a pouco ele volta de novo, e aí começa com umas bobeirinhas, um negocinho pequenininho, vai lá, eu vou ouvir essa musiquinha do mundo, o que tem a ver, afinal de contas, né?
uma musiquinha sem maldade, começa, daqui a pouco, quando você menos espera, você já está ouvindo outra, e é assim, é a mesma coisa, as pessoas que vão lá nos vícios, aí daqui a pouco, é lá na pornografia, é nessas coisas todas, é nos vícios, no cigarro, é lá na bebida, que às vezes vão para lá, não, eu só bebo, como é que diz? Como? Vocês estão por dentro, né? Tá vendo? Eu só bebo socialmente, mas daqui a pouco, quando você vê, já não está mais dando conta. Está tomando conta, irmãos. E é por isso que a gente tem que se aproximar, porque muitas vezes tem muitas coisas que voltam, porque está um vazio dentro de nós. E essa aproximação com Cristo, irmãos, vai fazer com que essas coisas se completem na nossa vida. Nós precisamos crescer, e crescer na graça do Senhor, e graça é dependência de Jesus, é como a gente leu ali, é beber do leitinho que vai sustentar a nossa vida espiritual. Nós estamos começando aqui esse novo tempo, e se a gente acredita que Deus abriu uma porta para a gente deve se jogar nela, irmãos. A porta não é aonde a gente para, porque a porta de Jesus, quando a gente está lá, ele diz, estou batendo a porta, se a gente abrir, ele entra, e quando ele entra, tudo que não presta tem que sair, e a gente tem que moderar, tem que ser moderado, a gente precisa moderar para que a gente não seja controlado de novo pelas hostes do maligno. E é isso que o apóstolo Pedro está falando. Antes crescer na graça, essa graça que é favor imerecido. Crescer na graça é depender, significa reconhecer que não somos autossuficientes, mas dependentes de Cristo em todas as áreas. Diga aí para o seu irmão, em todas as áreas, fala com ele. Não pense que você é autossuficiente. Não, eu posso fazer isso aqui sozinho. Eu não dependo de ninguém. E o discipulado, que é aqui, irmãos, sabe, o fundamento é que a gente, com Cristo, irmãos, a gente vai depender dele. A dependência tem que ser dele, sabe? Paulo entendeu isso quando ouviu o Senhor. Olha ali, naquele versículo ali de 2 Coríntios 12, 9, quando ouviu do Senhor, vamos ler juntos, vamos lá? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, irmãos, ele está lá, Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo, né? E ele está querendo cura, ele está querendo mudança na vida dele, ele está querendo, e aí Deus fala com ele, olha, a minha graça te basta. A graça de Jesus. Jesus estava falando para Paulo ali, sabe o que ele está falando? Se aproxime de mim e venha experimentar de mim, porque eu tenho tudo o que você precisa. Amém. Sabe, irmãos, o discipulado é uma caminhada em conjunto, é alguém andando do lado do outro. Sozinho não dá. Diga aí para o seu irmão, sozinho não dá. Sabe, irmão, se tem coisa boa, é quando a gente tem alguém próximo de nós, quando a gente tem alguém do nosso lado, e uma igreja madura, ela precisa, de certa forma, irmãos, experimentar essa ação sobrenatural de Deus na nossa vida, sabe? Eu e você, nós precisamos buscar isso, né? Vamos lá, quanto mais amadurecemos na fé, mais aprendemos a confiar menos em nós e mais em Cristo. Quanto mais eu ando com Jesus, irmãos, eu deixo de depender de mim. E foi isso que o apóstolo Paulo fez, né? É interessante que ele pega e esse homem é transformado. É interessante que a partir do momento que ele ouve essa palavra do Senhor, a minha graça te basta. Eu quero dizer para você hoje, se vocês estão aqui nessa manhã, eu quero dizer que o Senhor está dizendo para você que a graça dele basta na sua vida. Amém, igreja? Ele basta na sua vida. Se você entender isso, você vai ter uma vida nova.
Terceiro ponto, irmãos, olha só, ele está falando crescer na graça, mas também no conhecimento. E aí o conhecimento, conhecer, santidade pela intimidade. Santidade pela intimidade. A palavra conhecimento no grego é gnosis, e não é apenas uma informação intelectual, irmão. Não é algo que a gente sabe lá, não, vou aprender isso aqui na Bíblia, eu vou ler esse livro aqui vai me ensinar. Não é apenas informação intelectual, mas é o conhecimento relacional, é um conhecimento de vida, na vida, onde a gente conhece Jesus mais de perto, é fruto da experiência com Jesus, do contato no dia a dia. Eu vejo e me alegro muitas vezes com muitas pessoas que estão aí fazendo campanhas, pessoas que estão buscando a Jesus, pessoas que estão querendo se aproximar de Deus a cada dia, irmãos. Mas eu também vejo muitos que estão atrofiados, muitos que estão aí simplesmente perdidos, sem saber aonde buscar. E aí, quando a gente não busca no lugar certo, a gente encontra no lugar errado. É verdade ou não é? Então a gente precisa chamar Jesus para fazer parte da nossa vida. A gente tem que ter como intenção, a intencionalidade, que outro dia eu estava pregando aqui, né? A intencionalidade, irmãos, de estar andando com alguém, de estar buscando, porque foi para isso que Jesus chamou aqueles homens, e aqueles homens andavam com ele. Não era alguém só que ouviam, mas é alguém que via Jesus caminhando, que andava assim como Jesus andava. E é interessante, né, que quando chega lá no momento da crucificação, quando Cristo é preso, e aí levam ele lá para ser julgado, e as pessoas estão lá, daqui a pouco Pedro chega lá e acompanha de longe. Foi o único corajoso para ir lá, mas ao mesmo tempo também, né, alguém que de certa forma o abandonou. E aí as pessoas olhavam para ele, opa, você é um deles. Não tem nada a ver com esse homem, não. E daqui a pouco vem outro, olha, você é um deles. Não, você até se parece com ele. E ele fala assim, não tem nada a ver com ele. Sabe? É isso que Jesus quer, que a gente seja tão parecido com ele, que, sabe, as pessoas vão olhar para a gente e vai ver Jesus andando pela terra de navegante, irmãos. Andando lá no seu trabalho, andando lá na sua escola, andando lá na sua casa, na sua vizinhança, irmãos, para que as pessoas vejam Jesus. Pedro, aconteceu isso com ele, mas ele jogou fora. Mas graças a Deus ele se arrependeu. Graças a Deus agora nós estamos aqui lendo essa palavra, né, que é baseada ali no ensinamento dele. Um versículo poderoso, um versículo grandioso que ele consegue expressar tudo ali para onde a gente deve nos alimentar e crescer como igreja do Senhor Jesus. Sabe? É interessante que uma vez nós estávamos aqui naquela última enchente que deu, que foi uma enchente, né, que pegou até um pedacinho da pouca coisa navegante, mas pegou, né? E a gente recebeu dos americanos, né, um dinheiro, né? Eles mandaram um cheque para a gente, na época era 25 mil reais, né, para comprar móveis, e nós recebemos lá do pessoal lá da igreja batista, pastor Carlito Paz, da cidade, né? Eles pegaram e mandaram para a gente um caminhão de alimentação, né? De alimento aí com geladeira, fogão, sabe? Um monte de coisa. E aí a gente chegou, botamos dentro da igreja aqui, a igreja era pequenininha, né? A igreja cabia, né? Tinha uns 110 metros mais ou menos, né? Que tinha ali, e a gente botou tudo lá dentro, enchemos lá praticamente, paramos de fazer culto por causa das mercadorias, e nós começamos a distribuir. E é interessante que quando o pessoal soube que a nossa igreja tinha recebido um negócio desse, quando eu cheguei um dia lá, estou chegando lá na porta da igreja, chegava cedo, porque tinha muita coisa para fazer, e pouca gente para trabalhar, né? E aí eu cheguei lá, estou vendo uma fila lá, o que vocês estão fazendo aqui
nessa fila? Eu, não, nós vimos aqui porque você recebeu um monte de coisa aí. Eu falei assim, mas vocês moram onde? Nós moramos aqui em Navegante. Aonde você mora? Eu moro naquela rua. Mas o que você quer aqui? Aqui você não foi alcançado pela enchente. Você me desculpa, mas lá, porque lá do outro lado estavam dando para qualquer um que chegava lá. Mas eu não podia fazer isso, irmãos. Eu falei assim, não, eu tenho um compromisso aqui. E eu tive que mandar todo mundo embora. Tu imagina quanta raiva aquele povo passou de mim, né? Mas eu falei, não, aqui não. Aqui eu vou levar lá na tua casa. Se tu tá com problema, você põe o teu nome aqui, põe o teu endereço que eu vou lá. Porque eu já tinha pegado as casas do dia que já tinha sido inundada aqui em Navegante. E era tanta coisa que a gente recebeu, irmão. E aí eu reuni alguns irmãos que me ajudaram. E é interessante, eu fui lá para Itajaí, porque era muita coisa, e aqui eu já tinha atendido todas as casas, e tinha muita coisa. Eu falei assim, vou lá para Itajaí. E aí eu fui para Itajaí. E aí foi interessante que eu cheguei numa casa, e naquela casa eu entrei, né? E aí eu ia ver tudo. Eu falava assim, não, o meu compromisso é com Deus, porque eu recebi isso tudo de pessoas que mandaram, então eu não vou botar na mão de ninguém que não precise. Então eu preciso olhar a tua casa. E aí eu pegava, ia lá olhando. A pessoa falava assim, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Nós fomos na casa aqui, e a mulher falou assim, eu perdi isso, perdi aquilo, é mesmo, posso entrar? Aí eu entrei na casa da mulher intacta. A mulher tinha, olha só, irmãos, a mulher tinha fogão, geladeira na cozinha dela. E ela tinha outro lugar lá embaixo, que tinha fogão e geladeira. E eu falei, mas você tem duas cozinhas, e nenhuma das duas foi atingida. E ela falou assim, não, essa aqui eu faço almoço aqui para não sujar a minha cozinha, né? E eu falei assim, mãe, me desculpa, mas eu não posso deixar nada. Mas quando eu cheguei lá do outro lado, eu entrei, e aí eu vi a casa daquela mulher, a mulher estava com a casa toda destruída, sem guarda-roupa, sem nada, fogão tudo cheio de... E aí, ali, eu falei assim, não, irmão, fica tranquilo. A senhora vou trocar todos os móveis da senhora. E ela, não acredito. Não, a gente vai trazer todos os móveis aqui, a gente vai colocar para a senhora aqui fora, fica tranquila. Mas como? Mas todos? Não, a gente vai receber. E ela começou a olhar, e ela falou assim, ela olhou, e ela começou a se ajoelhar no chão, e ela veio para cima de mim e falou, Jesus, muito obrigado, Jesus. Eu disse, não, irmã, eu não sou Jesus não, mas ele está aqui sim, mas eu não sou Jesus. Sabe, irmãos, a gente precisa ser parecido com ele, a tal ponto dessas pessoas poderem ver em nós. E se você quer uma coisa que marca, é o amor, porque o amor de Jesus tem que estar dentro de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe, é como aqui você viu Humberto teve aqui na igreja, você lembra, né? Humberto teve aqui, teve lá em casa, meu Deus, que coisa maravilhosa foi ter ficado com aquele homem lá em casa. Inclusive Anne, né? Foi muito entusiasmada por ele, e talvez uma das pessoas que deu um ênfase foi o doutor Humberto. Ele passou com a gente lá em casa, e nós ficamos, irmãos, conversando com o doutor Humberto, né? A noite toda. E a Priscila e a Anne, né? Elas estavam lá, eram pequeninas, não eram mocinhas ainda, e elas estavam lá e queriam se alimentar, e ouvindo a palavra, e o cara virou para mim, meu Deus, pastor, essas duas meninas aqui são demais da conta, né? E é isso. E esse homem, aonde ele chegava, ele mostrava realmente o quanto Deus é abençoado, né? Nós temos aqui pessoas que foram missionários, tem um missionário ali de missões, né? Que já trabalhou na casa do Senhor. Temos lá o nosso pastor Cauper também, que está ali, que foi lá para fora do país, né? No Timor-Leste, lá naquele lugar, né? Foi Cabo Verde, né? Cabo Verde. E aí interessante que semana passada ele encontrou outro missionário de Cabo Verde aqui na igreja. Um negócio assim, fora do comum. E é assim que a gente tem que ver, irmãos, andar. Essa igreja que anda com Jesus, essa igreja que
caminha com Jesus, ela precisa. E por isso os nossos hábitos, as nossas vontades, com essa caminhada com Jesus, tem que mudar. Sabe? Nós precisamos acontecer isso, que vamos ler ali, lá em João 17,3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando nós conhecemos e andamos com Ele, irmão, a nossa vida muda. E eu e você precisamos disso. É 21 anos, e 21 anos onde a gente precisa agora, com maturidade, buscar o crescimento no fundamento do discipulado para as nossas vidas. Não ande sozinho, porque isso é perigoso, sabe? O comentário de William Barclay, gnoses, é um conhecimento que transforma a vida, porque nasce da comunhão com Deus, sabe? Esse conhecimento aqui, que é gnoses, no grego, irmãos, ela precisa entrar na nossa vida, caminhar em comunhão com Deus. Discípulo é conhecer a Cristo profundamente, não apenas saber sobre Ele, sabe? É interessante que uma vez eu fiz uma viagem, eu fui lá para Paris, né? Eu e minha esposa pegamos, um dia tivemos essa bênção e fomos, eu e ela para Paris, né? Nós fomos para Portugal. Em Portugal, a gente estava lá na casa da José, que José estudava lá em Portugal e estava trabalhando lá, né? E a gente pegou e a gente foi para conhecer lá Portugal, aí fomos para a Espanha, e aí nós fomos lá para a França, né? Aí chegamos lá em Paris, aí paramos lá, e eu ia uma sozinha, a gente não sabia falar inglês, não sabia falar francês, não sabia falar nada, mas é interessante, né? Chegamos lá e estávamos lá, aí daqui a pouco eu fui no hotel, né? Fui lá no hotel que eu aluguei, né? Tudo, coisa, e aí tinha que me comunicar. Aí daqui a pouco o cara percebeu que a gente era brasileiro, né? Logo de cara, né? E aí ele começou a falar comigo e eu comecei a entender, irmão, foi interpretação, né? E ele aí começou a falar comigo. E aí quando ele falou assim, brasileiro! E eu falei assim, yes! Eu sou tímido, né, irmão? E aí eu não fico morrendo de vergonha, né? Mas eu não tinha problema. Então ele começou a falar. Aí ele Pelé! Aí eu falei assim, yes! Né? E ele falou assim, Zico! E começou a falar com os jogadores mais importantes, né? E aí ele falou assim, você conhece? Não conheço. Aliás, eu falei, eu conheço, né? Eu conheço, yes, né? Conheço, né? E aí depois eu pensei, eu falei que eu conheço, eu não conheço. Né? Eu não conheço. Eu conheço o nome deles, eu conheço o que ele faz, eu conheço que eles são bons de bolas, eles fizeram a história dele, mas eu não conheço porque eu nunca andei com eles. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós estamos andando como cristãos dessa maneira, conhecendo o Pelé, conhecendo o Zico, conhecendo o Ronaldo Gaúcho, um Ronaldinho aí, a gente vai saber da história do Neymar que está aí, mas isso é o que vai acontecer. Com Jesus não pode ser assim, no raso, tem que ser mais profundo, porque esse gnoses aí é um conhecimento, sabe? Não é apenas uma informação intelectual, não é um nome que a gente vai saber, mas é alguém que a gente está se aprofundando nele e conhecendo a vida dele, e quando a gente chega perto, a gente vai começar a viver a vida dele, e a gente vai poder dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém, igreja? É isso que nós precisamos, irmãos. Uma igreja amadurecida, uma igreja que tenha verdadeiramente compromisso com Deus. Discipulado é conhecer a Cristo profundamente, não apenas saber sobre Ele. E por último, irmãos, qual é o objetivo do crescimento? O objetivo do crescimento, primeiro, é glorificar a Cristo. Amém. Sabe? Isso é algo que pregar o Evangelho, irmãos, não é você se apresentar, é você apresentar a Cristo. Amém. Quando a gente vai lá e faz alguma coisa baseado na nossa pessoa, essa pessoa tem muita dificuldade de entregar
a sua vida a Jesus. Mas quando você vai lá e faz isso de forma diferente, irmãos, mostrando em primeiro lugar Jesus, é muito fácil essa pessoa aceitar a Jesus. Nós estamos precisando evangelizar. A gente precisa mostrar a glória de Cristo. Olha só o que diz aí em 1 Coríntios 10, 31. Vamos ler 1 Pedro 3,18b. Diz assim: a Ele seja o quê? Agora e para sempre. Nós não podemos tomar de maneira nenhuma. Sabe, teve Simão, né? Que chegou e quando viu os discípulos, né, fazendo os milagres, ele pegou e olhou para ele: eu quero comprar isso aqui, como é que eu faço? Quanto é que você me vende esse negócio? Porque os caras oravam, eram curados, oravam, eram batizados, né? E aí eles vão lá querendo comprar aquilo e vai tentando tirar com dinheiro, mas não, isso aqui não se vende, sabe? Não dá para vender, sabe? Muitas vezes a gente quer que a glória fique para nós. Mas quando a gente rouba a glória de Deus, irmãos, a gente precisa voltar atrás. Porque a glória não pode ser tirada dele de maneira nenhuma. Olha só o que diz 1 Coríntios 10, 31. Portanto, vamos lá, todo mundo junto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe, o discipulado tem esse objetivo, irmão. O objetivo de dar glórias a Deus. E aí nós colocamos duas coisas assim, o alvo final do crescimento. Para que eu devo crescer? Para eu ter minha fama? Para que eu possa dizer: ai, que coisa boa lá o pastor Geliel, meu Deus do céu, olha só que palavra que ele está. Não. Mas para que as pessoas vejam através de mim a glória de Jesus. O alvo do crescimento, todo o crescimento espiritual aponta para Cristo como centro e alvo. O alvo é Ele, irmãos. O discipulado não busca fama. Eu não posso querer isso aqui para que a minha rede social seja mais forte. Não é pela minha posição, pelo meu status espiritual, mas a exaltação de Jesus. A glória é para Ele, irmãos. E é por isso que eu devo querer dar glória a Ele com a minha vida. E John Stott, ele disse: a vida cristã só encontra sentido quando é vivida para a glória de Deus e não para a autopromoção, né? A gente sabe, quem já pegou aqui para ministério, e a gente, muitas vezes, a gente pensa que dirigir um ministério é fácil, mas não é, porque as intempéries da vida, irmãos, né? Como a gente recebeu lá o cambalear, né? Da nossa caminhada, que o pastor João trouxe essa palavra poderosa, né? Cambaleando. É assim que acontece. A gente, quando sai para uma missão, né? Os missionários estão aí, pastores que estão aqui, né? E a gente sempre pensa no tempo de glória, mas a gente vai vendo na caminhada, que essa caminhada é uma caminhada onde a gente deve realmente se colocar aos pés do Senhor, tudo que somos e tudo que temos, irmãos. É isso que nós precisamos. Todo o crescimento espiritual aponta para Cristo como centro e alvo. O discípulo não busca fama, posição, status espiritual, mas exaltação. E John Stott diz isso aqui: não para autopromoção. Segundo ponto, irmão, pode passar. Glorificar a Cristo significa refletir seu caráter em nosso viver. É eu, e por isso eu tenho que ter essa aproximação. Eu preciso de ser discipulado, irmãos. Eu preciso de caminhar com alguém. Sabe, a igreja precisa ter alguém com você. Você precisa
precisa de alguém para caminhar contigo nessa vida, irmãos, sabe? Assim como a lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol, nós também não temos brilho em nós mesmos, mas somos chamados a refletir a luz de Cristo. A luz não está em mim. Quando Jesus falou, vós sois o quê? A luz do mundo. Ele estava dizendo, eu sou a luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz, vós sois o quê? A luz do mundo. E quando ele está falando, essa luz não era porque a gente ia andar sozinho, é que a gente ia andar com Ele. É com Ele. E por isso nós precisamos buscar essa luz, para que possamos ver, porque a nossa luz, irmãos, não adianta, tem que ser a luz dele. Muitas vezes a gente até prega com a boca, mas a gente não prega com a vida. E é o que está dizendo ali, refletir seu caráter no nosso viver. Muitas vezes eu estou lá falando tudo que é verdade, está escrito na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo você não vê, ninguém vê a tua vida, porque você está pregando uma coisa e fazendo outra, aí não adianta. E olha só o que acontece com isso. Acontece que o descrédito vem, e isso ofusca as pessoas de ver a Jesus, porque se Jesus não for o primeiro, não adianta. E aí eu queria ler com vocês, se nosso conhecimento, dons e crescimento terminam em nós, caímos no orgulho. E é isso que acontece. Por isso nós precisamos, irmãos, dia a dia. Então, eu coloquei ali, irmãos, conclusão. O discipulado tem como fundamento crescer continuamente. Diga aí, crescer continuamente. Diga assim, eu preciso crescer continuamente. Segundo, viver pela graça. E essa graça é aproximação, dependência. Lembre que hoje nós estamos no dia da independência, mas essa graça aqui é a dependência de Cristo, irmãos. Seja independente para que o seu país seja melhor, mas seja dependente de Cristo para que a sua vida possa render frutos para a glória de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui nessa terra. Também o discipulado tem como fundamento conhecer a Cristo intimamente, e isso não se consegue da noite para o dia. Isso leva tempo, é uma jornada. Jesus andou 3 anos com aqueles homens. Alguns, quando chegou lá no dia da morte dele, quando ele foi preso, alguns o abandonaram e eles foram embora, porque a gente pensa que e olha que eles estiveram junto com o mestre dos mestres, com o Senhor dos senhores, com aquele que pode todas as coisas, E 3 anos, mas mesmo assim alguns vacilaram. Mas o que Jesus ensinou logo depois da sua morte, irmãos, porque o que faltava para eles, porque ele falou assim, olha, vão e fiquem em Jerusalém, e aí, enquanto eu não mandar o Espírito Santo, o Consolador sobre a vida de vocês, vocês não saiam de lá. E quando veio o Espírito Santo, irmão, aqueles homens foram transformados. Aqueles ensinamentos que eles tiveram com Jesus, a caminhada que eles tiveram com Jesus, ali começou a ter nova vida. E a partir daquele dia, aqueles homens nunca mais foram iguais. Quando a gente anda com Jesus, nada é jogado fora, irmãos. Jesus é a melhor coisa para cada um de nós. E por último aqui, santidade é fruto desse crescimento. E nós vamos cantar, pode passar, uma ilustração que eu achei muito bacana. Lá, conta-se que quando Michelangelo terminou a estátua de Moisés, alguns admiradores elogiaram sua genialidade. Michelangelo respondeu,
não olhem para mim, olhem para a obra. Sabe? Eu queria que você lesse comigo ali. Vamos ler comigo, vamos lá. Assim também deve ser nossa vida. Quanto mais Cristo nos molda, menos as pessoas devem enxergar a nós, e mais devem enxergar a beleza de Jesus em nós. Né? Que diminua eu, sabe? Que coisa linda. Esse ano, esse mês a gente começa. Eu não terminei essa mensagem. A gente vai continuar essa mensagem semana que vem. Porque aqui eu falei o fundamento. Semana que vem eu vou falar aonde isso deve acontecer. Eu gostaria que se você estivesse com a gente semana que vem, de novo, né? Para que você não se perca, né? Para que você possa ouvir ela por inteiro. Porque nós precisamos, irmãos, entender que crescimento necessita. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso da glória desse mundo, mas eu preciso da glória do Pai. Estamos aqui hoje comemorando a independência, mas eu quero trazer para essa manhã que essa independência do Brasil é muito bem-vinda, mas que nós possamos aqui nesse dia pedir: Senhor, mas não nos deixe independente de Ti. Nós queremos ser dependentes do Senhor. Sabe, eu queria que você nesse momento pudesse adorar o Senhor, mas que você fizesse uma oração aí no teu coração, sabe? Chame a sua própria atenção, porque o pastor chamar a atenção com a palavra é uma coisa, porque eu lancei a palavra, mas essa palavra ela pode servir para você como algo que possa mudar a sua vida, ou ela pode simplesmente entrar e sair pelo seu ouvido. Mas se você intencionalmente pegar essa palavra e falar assim: eu não quero deixar passar essa palavra na minha vida, que a gente possa fazer como Pedro disse aqui, lá em 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa hora, vamos lá. Eu não preciso ser